primeiro livro de poesias, eu tive o patrocínio da prefeitura de Arari. O prefeito na época era o Dr. Germano Correia e ele patrocinou quase 100% da obra. Não foi 100% porque quando eu fui para a gráfica Gino, em Crato, fazer a correção da boneca do livro, a capa do livro era preto e branco. E eu quis que fosse mais colorida, como aqui está. Aí teve um acréscimo que eu dei um jeito e paguei do meu bolso, mas a prefeitura patrocinou o projeto em si. Isso. Só teve um acréscimo da capa que mudou de cor, sabe? Para o livro Concha Verde Brejo Seco, que já está na gráfica, está para sair daqui uns 10, 15 dias, vai sair. Eu fui premiado pela Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, que distribuiu mais de 170 e poucos mil com os artistas, escritores, poetas e músicos de Araripe. Tinha o edital, um edital, se não me engano, o 4, tinha uma premiação para publicação de livros e eu não precisei concorrer com os outros, porque eu era o único que tinha um livro pronto que interessava ao município, que é Concha Verde Brejo Seco, que é um romance que eu fiz sobre a origem de Araripe. Esse livro, acredito que vai ser bem aceito pelo povo de Araripe. Eu peguei alguns fatos da história real do nosso lugar, que eu já sabia, que está aí na história oficial, mas deixava algo a se perguntar, um vácuo. Então, nesse vácuo, eu peguei a minha imaginação e fiz uma viagem do Exu para cá, porque os nossos ancestrais vieram de lá, e junto a 3, 4 nomes reais, eu criei nomes, claro, quando se cria fictício, e fiz uma ficção que deu um romance. E eu conto assim a origem do nosso município, baseado um pouquinho na história real. Ótimo. Essa publicação é pela editora A Província do Crato. Está prestes a sair. Muito bem. Estamos há poucos dias aqui da eleição, né, do voto. Alguns vão votar pela primeira vez aqui. Nós temos feito alguns estudos, pesquisa e leituras do tema eleição, política, democracia, um pouco do resgate da democracia, da política no sentido teórico, etimológico da palavra, no conceito da palavra política. E assim, eu queria perguntar ao senhor o que você diria aos jovens em relação à sua participação, quem pode votar esse ano, nas urnas, para estar lá, para votar, para escolher, né? O que o senhor tem a nos dizer acerca dessa participação do jovem na política do nosso município, eu diria assim? Agora eu lembrei que no começo do nosso encontro aqui, teve um caso bem humorado, não é? Com a candidatura que eu não fui eleito. E não sei porque eu ri e vocês riram também, né? É assim, eu querendo contribuir mais com o povo de Araripe, vendo tantas coisas erradas que sempre tem nas administrações, eu quis me candidatar e me candidatei a vereador pelo PMDB em 1988. Eu tinha muitos serviços prestados, como diz a maioria dos políticos, porque eu vivia, de certa forma, não querendo me gabar, mas eu estava ao lado do pessoal da igreja, que eu era católico, participava de todas as festas religiosas e missas dominicais e tudo, era muito fervoroso na fé, e
Estava também atuando no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripe, ia reuniões e encontros. Era cobrador de mensalidades do Sindicato Patronal de Araripe. E fundei um clube de jovem em Araripe. Era estudante, líder estudantil no ginásio. E eu achei que a sociedade ia me apoiar para representá-la na Câmara Municipal de Vereadores. Eu sonhava, chegando na Câmara Municipal de Araripe, mudar as coisas que eu achava errado lá, sabe? Naquele tempo não era muito organizado, os vereadores falavam ao mesmo tempo, e eu já tinha uma noção que, eu achando que chegando lá ia melhorar aquelas atividades do parlamento do município. E não fui eleito, fiquei muito triste. E outros candidatos que eu analisava, e as pessoas diziam também, que não tinham possibilidade de ser eleito, foram eleitas. Por quê? Porque tinham recursos financeiros, tinha cargos e tinha recursos financeiros. Eu não tinha carro e não tinha recurso financeiro. Só peço vocês assim, que não votem em ninguém indicado por uma pessoa em consideração àquela pessoa, porque quem vai chegar lá não é aquela pessoa, sabe? Para a gente ter independência de um bem maior que a gente tem na área democrática, que é escolher alguém para nos representar. Outra coisa, não vejam só um lado, vejam todos os lados, todos os candidatos, assistam os debates e deduzam qual é o melhor para você, para seus filhos, para seus netos e para o país como um todo, certo? Analisem bem, não se deixem levar por informações falsas, que está havendo muita, e conscientemente vote naquele que você acha que deve votar. Não vote naquele que alguém disse, não presta, é isso e aquilo. Você já é capaz de deduzir quem vai ser mais útil lá e quem não vai. E que a democracia seja para todos. Que todos tenham o discernimento e a liberdade de escolher. Certo? É isso que eu tenho a dizer. E com relação a uma pessoa que se submete a vender seu voto, né? Submete a uma situação, eu diria, humilhante até, de vender seu voto. O que o senhor diria disso? Eu acho o fim. Voto não é para ser vendido. Voto é a consciência da gente. E a consciência da gente não está à venda nem a negócio, nem para ser barganhado de nenhuma forma. Eu acho o fim. E infelizmente acontece isso, principalmente nas cidades pequenas, como é a nossa. Isso acontece muito. Agora nas eleições gerais, em menor intensidade, é maior a compra de voto nas eleições municipais. Porque os candidatos são daqui, todo mundo conhece, eles conhecem a gente, sabe quem é que está com dificuldade, sabe quem é que está fazendo uma casa sem ter tijolo, sem ter telha. Quando o que está fazendo não pede, ele sabe que está precisando, vai lá e oferece, aí o eleitor pega. E é compra de voto também. Compra de voto não é só ter o dinheiro, chegar lá e comprar. São esses favores que a pessoa que recebe, sendo honesta, vai retribuir e vai votar. E a pessoa que comprou o voto, o político que comprou o voto, ele está fazendo um investimento. É assim que eles pensam. Quando chega lá no poder, ele vai querer ressarcir aquele dinheiro que ele gastou. Aí vai deixar de atender você numa causa maior, que dependa de dinheiro, porque ele não vai mais lhe dar nem um centavo, porque ele já comprou antecipadamente. Ele já comprou o seu voto, ele vai se preocupar mais com o quê? Já está eleito. E além disso tem
a corrupção que ele se envolve, porque ele vai querer tirar o salário dele, que ele tem direito, e vai querer o dinheiro que ele pagou no seu voto, ele vai querer tirar dos impostos que a gente paga. Aí eu acho o fim. E é bom que nós façamos diferente. Não nos vendamos, jamais. Porque nós estamos recebendo dinheiro que já é nosso, que ele está comprando o seu voto com o dinheiro dele, mas depois ele vai pegar de volta. Aí você está sendo comprado duas vezes, porque recebe o dinheiro que já é seu, e depois ele vai tirar dinheiro lá para recuperar o que ele deu. Você está perdendo duas vezes. Ok, muito bem. Eu concordo com você. Vocês concordam com o pensamento? Sim. Ótimo. E quero só me alongar mais um pouquinho. Eu estou falando aqui sobre esse tema, perguntado pelo professor, mas não estou falando em nome de nenhum candidato, porque acho uma vergonha a escola que o seu professor faz política dentro dela. Como chegou um vídeo semana passada, 2 professoras fazendo uma eleição com os alunos, crianças. Aí, vote em fulano, aí fulano votou. Quando for apurar, o candidato que tinha mais votos, todos vibrando. Fulano de tal tirou tantos votos, e as crianças envolvidas naquilo. A criança está em formação. Ela precisa ter coisas puras. E outra coisa, ele está sendo pago pelo poder público, não é para fazer campanha para nenhum candidato. Ele está sendo pago para transmitir conhecimento e aquelas disciplinas. Aí o estudante, em vez de estar vendo as disciplinas e aprendendo, está sendo influenciado pelos professores que são políticos ativistas. Então, na sala de aula é para se aprender e ensinar, não para fazer política. Muito bem. Ótimo. O senhor indicaria um cordel desse assim para ser lido agora? Qual o cordel que você indicaria? Olha, tem aqui Rimas com Humor. Rimas com Humor é um cordel coletivo da Sociedade dos Poetas, e eu posso ler umas estrofes dele. Rimas com Humor. Pronto. Se o senhor quiser, alguém gostaria de... Bota Renan. Pronto, Renan, ótimo. Pode ler todo? Pode. Se você não quiser ler todo, para mim, viu? Mas se quiser, pode ficar. Apelido é cultural. Francisco de Melo Filho, o simples Chicó da Jega, isso deixava o cagoto e ficava doido de pedra. Mas na vila do Caçote não tem apelido é só. Até o prefeito é o pé. Nos rincões do meu Nordeste o apelido é cultural. Até o cabo da polícia é chamado de Bacurau. Se beber é pé de bolo. Se pestar é sem miolo. Não tem briga, tem é pau. E voltando a seu Francisco, o da Jega namorado, da cidade de Caçote que ficava revoltado, virou o centro do show quando o da Jega noivou. Acho que já estava casado. Eu não gosto de mentir. Eu comprei uma tilápia. Era grande e sem igual. Da enfieira a maior. Deve ser do Pantanal. O queixo deu mais de metro. Quando vi o peixe aberto, 100 quilos foi só de sal. Cozinhar não teve jeito, nem cabia na panela. A bicha era tão grande que o queixo virou pinguela. Uma ponte lá caiu e um espinho dela serviu para fazer uma passarela. Essa parte aí é a minha, viu? Vou dizer o autor, viu? Sim, eu não gosto de mentir, aí conta essas coisas aí, sabe? Pode dizer. Que é humor. Aí Zé da Burra. O chamado Zé da Burra, um criador de jumento, foi para dar uma namorada ligeiro que só o vento. Chegando, o coelho saiu e logo a aposta caiu, o enchendo de lamento. Foi por causa da burrinha que ele cuidava e gostava. Danada foi a vergonha e ele não esperava. A burra deu caganeira e também uma mijadeira logo quando ele chegava.
A moça, vendo a cena, achou tudo engraçado. Ao ver Zé e sua burra, disse que era arretado. O cabo é do sertão, trouxe muita animação, fedor e merda do lado. Neurismar poeta, o autor. Aí o outro, manga com leite. O marido, desconfiado, achou que fosse traído. Saiu de casa tão cedo, foi observar escondido. Atrás de um grande balseiro, estava olhando o matreiro, pois a prova seu ouvido. Amanhã, tranquilamente, sol vagaroso brilhava, viu um homem que chegando, na mangueira já apeava. Tirou mangas e comeu, o cigarro acendeu, impaciente esperava. A mulher saiu à porta, acenando com a mão. Ele entrou apressado, foi direto para o colchão. Nem a porta se fechou, no colchão ele deitou, sentindo muita emoção. O marido aproximou-se, segurando seu facão, ameaçando de morte o famoso Ricardão, que um revólver pegou, para ele logo apontou, segurando com a mão. O rapaz tremeu e disse: vai morrer, seu desgraçado. Chupa manga e bebe leite e está desorientado. A fruta estava madura, não pode fazer mistura com o leite que está gelado. José Roberto, poeta. Aí o outro, caça perdido. Dois irmãos foram caçar, levaram os dois cachorros, a rede e a espingarda sumiram logo nos morros. O cachorro era o guarda, o medroso e arataco, Zé Catinga e Zé Estouro. Esses cabos eram lesados. Um dos era até galo. O outro, meio sem jeito, dispararam para o lago. Parecia estar perdido, mas estavam escondidos, com medo do leopardo. Um se escondeu na moita, o outro já mergulhou. O fazendeiro apareceu e Catinga já pulou. Zé Estorvo só tremia, perdão era o que pedia, vou morrer, logo pensou. Zé Catinga teve sorte que o dono do terreno passou perto e não viu, porque ele era pequeno. Depois dessa escapando, foi logo se ajeitando e escapou mesmo fedendo. Mateus, poeta. Aí o humoristas nordestinos. Para falar do nordestino sem se falar do humor, não tem graça nem sentido, então me faça o favor. Analise os humoristas. Nas cambadas dos artistas, só daqui muitos vingou. Nos que rimos da desgraça, fume se dribla com riso. A tristeza não nos toma, até mesmo o cabalismo. Compra e pede troco, e ainda achando pouco, ganha a vida de improviso. Acácio, poeta. Cabra bom. Eu corri atrás de um touro, no lugar de sua ensino. Quando derrubei o bicho, eu escutei o gemido, lá dentro dos guarapés. Só tinha as unhas dos pés e das mãos tinha caído. Corri atrás de uma vaca na noite de escuridão, que na carreira eu perdi chapéu, perdeira e gibão. Perdi a faca e o cabo, e a vaca perdeu o rabo na quebrada do sertão. Eu montei no burro bravo, saltando só uma parte do pantera, pulou que só a bexiga, rodou que uma esfera. Mas eu só saí de cima, quando o sol mudou de clima, e eu avancei a fé. Ângelo Romão, o autor. Terra sem comparação. Nordeste é lugar bom, terra sem comparação, onde seus filhos nascem fazendo improvisação. Até quem não tem estudo procura humor em tudo, culminando em diversão. Aqui quase ninguém chama as pessoas pelo nome, é mais pelo apelido, magrelo, luzia, homem. Zé da Porca ou Chicó, pé de bolo, bororó, cabeça, morto de fome. A linguagem utilizada está longe de ser chata, que ninguém fica peidado se um cara de chibata vier com um lereado, pois não somos abestados, só cremos em coisa exata. Chicó, poeta. Aí sou nordestino. Se quem chama nós de tosco conhecesse o Nordeste. Muito cabra mole e frouxo temia o cabra da peste. Procurava um atalho, pois um vale um retalho das calças que ele veste. Eu não nego o meu sotaque, nem um prato de feijão. E para quem não me conhece, não fale de mim mais não, que de Lampião sou prima, mato e passo por cima, sou caboclo do sertão. Luciana poetisa. Nem torto é errado. Saí em mata fechada, abri trilha com um machado.
Escorreguei no barranco, pensei ser atropelado. Tronco torto me salvou e não se arrebentou, nem tudo torto é errado. Se pau torto fosse ruim, eu não teria escapado. Garrincha era sem fama, com tantos gols destacados. Eu cairia na lama, me salvei naquela rama, nem torto é errado. Para terminar essa prosa, eu catei muito cavaco. No mato já me emprenhei, tive até uns arranhados, sapato e meia perdido. Mas enfim, eu aprendi, nem todo torto é errado. E o neto poetisa. Aí o último, se mexeu tem que casar. Ficou espritada a sogra, o torrão já comentava, que aquele malamanhado que de papo se portava, não tinha nada de santo, que com a fia pro espanto já coisou e até gostava. Já estava causa virando para temido delegado, pois se o cabo até mudeu, mesmo já sendo casado, desenrola o carreté, pensa que é cabaré, fia minha é pro mato. É um livro poeta. Bem, então, assim a gente pode já ir concluindo esse encontro, esse momento. Alguém tem alguma pergunta a fazer? O senhor segue a religião cristã ou o senhor segue outra religião? Atualmente eu estou sem religião. Eu Ok. fui católico e li a Bíblia completa, mas eu li a Bíblia não foi por ler, foi para entender, sabe? E aquelas dúvidas que iam gerando em mim, eu anotava o capítulo, o versículo e depois eu revisei e o resultado foi desacreditar em muitas coisas que ela diz. E hoje estou sem religião, estou livre, não tenho maldades com ninguém. Amo as pessoas, o universo, o planeta, mas estou sem religião no momento. Talvez eu indicaria uma, não sei se você já conhece, a Spinoza, né? Não. Baruch Ben Spinoza. Ele, você vai gostar porque a religião dele é muito voltada para essa, quer dizer, ele é judeu, mas aí ele foi uma pessoa muito polêmica para a época e os judeus excomungaram ele, né, do judaísmo. E aí algumas autoridades católicas desejaram também que ele fosse católico, né, pela contribuição que ele daria, por ser um filósofo, um pensador, uma pessoa muito... Mas aí ele ficou numa crença, numa religião mais assim voltada para a natureza, uma liberdade mais, que o senhor já falou aqui, né? Cósmica, mais assim universal, holística, um pouco holística, né? Da mônada, do monismo, que a gente poderia dizer que é o contrário do dualismo, né? Das coisas de Descartes. Ele fala mais de uma unidade, uma totalidade do ser em harmonia com a natureza, com o cosmos, né? E aí, enfim, não ter religião, não ter um Deus, isso é uma opção, isso é muito natural. Mas pela sua história de superação, a gente percebe que o Senhor traz essa força espiritual na alma, que acredito que só uma força maior pode ter lhe acompanhado nesses momentos. Sim? Pois é. Então, enfim. Mais alguma pergunta? Beleza? Pois então, Posso dizer algumas coisinhas engraçadas? Pode. Desopilar mais um pouco? Pode. É assim, tem umas criatividades poéticas que são muito Se engraçadas. quiser tirar a máscara, pode. São muito engraçadas. E eu admiro demais o repentista. O repentista... Poeta matuto, né? Que é muito bom. que diz qualquer coisa em poesia
improvisando, em questão de segundo, cara, e sai perfeito, com sentido, com lógica, com tudo. E além de tudo, engraçado como o Patativa fez algumas. Eu acho fantástico, admiro demais os repentistas violeiros. Os caras são, é só quem sabe as coisas, rapaz, faz cultura. Eles são incríveis. E canta 3, 4, 5 horas, cara, e não falta o que aqueles homens cantaram. Já assistiu cantoria de repentista? É muito bom, você vê o conhecimento que eles têm, eles são bem informados, sabem tudo. O que eles não sabem, eles inventam e se saem bem no repente. É incrível. E o Patativa do Assaré, ele foi lançar um livro em Fortaleza, e quando ele chegou na rodoviária, ele já era um homem idoso, ele chegou com vontade de urinar. E a pessoa um pouco idosa não pode esperar muito tempo quando dá vontade de urinar. Apesar de eu com 35, né, mas já sei disso. Então, e ele desceu do ônibus e foi procurar um banheiro, queria urinar. Quando ele encontrou o banheiro, ele foi barrado pelo guarda do banheiro. Disse, para o senhor usar o banheiro, tem que ir lá no balcão, lá do outro lado da rodoviária, e comprar uma ficha, aí é que o senhor mija. Aí ele achou aquilo terrível, né? Ele já estava já se mijando. E tinha um jornalista perto dele, e ouviu a conversa do guarda dizendo, aí se franqueou aí lá no box que vendia a ficha, porque se ele fosse caminhando bem devagarzinho, ia chegar todo mijado, né? O jornalista escondeu dele, não, Patativa, fica aí que eu vou comprar a ficha e vem já. Ele correu lá, comprou a ficha, entregou a ele. Aí disse, se o senhor aguentar dizer uma quadrinha pelo menos nessa situação antes de mijar, diga, que eu já estou saindo para pegar o ônibus, diga aí alguma coisa engraçada com essa situação que o senhor viveu aqui, porque no Assaré o senhor mija até no meio da rua, ninguém diz nada, ninguém cobra nada. E aqui, exigiu uma ficha para o senhor mijar, pagando. Aí ele disse, meu Deus, que sorte precária, a vida está muito rija, aqui na rodoviária quem não tem ficha não mija. E Patativa dizia tudo que ele quisesse, improvisando, tudo. Aí, quando ele mijou, que ia saindo, disse uma com o guarda. Disse, olhando para a cara do guarda, saio daqui dizendo que achei bastante feio ver um sujeito vivendo nas custas do mijalê. Aí, ele estava também, ele foi no Crato resolver umas coisas e tinha se inaugurado uma farmácia Pague Menos, da rede Pague Menos. Tinha inaugurado, estava com umas 2 semanas. E ele foi comprar um medicamento, a vendedora atendeu ele bem, vendeu, brincou com ele e tudo, já conhecia ele. Quando ele comprou o medicamento, pagou, aí a mocinha pediu, seu Patativa, diga uma poesia aí com as farmácias Pague Menos, que começou agora e tudo, nós estamos divulgando. Aí ele disse, para grandes e pequenos e todas classes gerais, nas farmácias Pague Menos é onde se paga mais. Mas depois ele explicou, porque não é aqui que todo mundo está comprando, então está pagando mais aqui, né? Não quer dizer que pagasse mais, fosse mais caro. O cara era crânio. Aí, noutra situação, ele estava lá na Serra de Santana, na casa dele, e a equipe da TV Verdes Mares foi lá para fazer um documentário com ele. Era um documentário longo e também tinha uma parte que era de desenho animado. E era fotografia de todo jeito, filmagem de todo jeito, entrevistando ele, e mandava ele sentar numa batente, mandava ele pegar um enxado e limpar mato, mandava ele passar uma cerca, pular uma porteira, abrir um colchete, abrir a porta e tudo, e ele fazendo, né? E o diretor exigindo mais. Aí a última parte, mandaram ele sentar num batente, ficou uma meia hora, filmando, fotografando e perguntando as coisas. Quando o diretor disse, pronto, seu Patativa, pode se levantar, terminando. Aí ele disse, a maçada foi completa, paradeiro agora eu faço, porque bunda de poeta não é de ferro nem aço. Valeu.